Pessoal, bem-vindos a mais um West Talk. Estou recebendo aqui o Felipe Dantas, engenheiro de sistemas. Obrigado, valeu pelo convite, estar aqui. É sempre legal ter conversa com você, conversar contigo. Felipe, pergunta, como é que você... Por que você está aqui hoje? Como é que você chegou até aqui? Como é que você... Por que não medicina, direito? Por que na área de tecnologia? O que te atraiu? O que me atraiu para a área de tecnologia exatamente, talvez eu não saiba, porque eu gosto de tecnologia desde muito pequeno, desde muito novo. Eu lembro que eu comecei a acessar a internet por volta de 96 ou 97. E era um acesso muito difícil para ter acesso à internet, né? Para conseguir acesso à internet. E desde que eu me lembre, assim, isso sempre me fascinou, assim, o mundo da tecnologia em geral, principalmente da parte de telecomunicações mesmo. Eu lembro quando eu era novo, eu ficava fascinado em como é que um pedacinho de metal, que é uma antena, conseguia falar com outra, né? Então, eu acho que veio daí e foi evoluindo, né? Daí eu comecei a trabalhar muito cedo também. Meu primeiro emprego foi, na verdade, foi meu segundo emprego, mas o meu primeiro emprego mais longo, assim, foi num provedor de internet. Eu tinha 18 anos quando eu comecei a trabalhar no provedor de internet. E ali eu tive ainda mais contato com essa parte de telecomunicações, né? Naquela época, o acesso à internet ainda era via fax modem, né? Então, era internet de escada. Então, eu tive acesso cedo a esse tipo de tecnologia e eu acho que eu não teria outro caminho, não. Assim. Engraçado você falar isso porque eu trabalhei numa empresa também no começo, aqui em São Paulo, e eu lembro que a gente tinha alguns computadores, só que assim, você tinha que acessar, não era todo mundo que podia acessar simultaneamente. E a primeira coisa que você falou de fax modem, cada um deles tinha uma plaquinha, e ele tinha que ter uma placa para comunicação, e a gente sempre ouvia aquele ruidinho de barulhinho de acesso, né? Quando você fala hoje, por exemplo, estava com a minha filha outro dia, ela falou, ela não entende, não faço a menor ideia como viver. Primeiro, assim, ela me perguntou, como é que você vivia sem celular? Porque eu falei, porque a gente falava. Não tô falando de falar. Como é que você vivia sem celular? Porque você não conseguia acessar as coisas. Como é que você não acessava a internet? Então, para essa galera nova aqui, e é uma coisa muito rápida, porque você está falando de quantos anos atrás? Falando de 10, 15 anos atrás, então. Mas, bem mais, 25 anos atrás, né? Por exemplo, Mais de 25 anos atrás. e como é que. E aí, até a gente estava conversando isso aqui, né? Que a gente passou aí. Então, você. Mas a atração sua por tecnologia, então, foi muito mais na área de conhecimento, de alguma coisa nova, novidade, se te chamava atenção isso? Ou a sua família, alguém já trabalhava nessa área? Não, não, não. Minha família, meus pais são professores, meus irmãos também são professores. Na verdade, meus irmãos, apesar de um deles não nem trabalhar com isso, né? Os dois são formados em educação física. Um deles trabalha com educação física, é profissional de educação física, o outro é só formado, trabalhou durante um tempo e depois saiu. E eu sempre fui muito ligado a esporte também, né? E meus amigos, as pessoas ao meu redor achavam que eu pudesse seguir uma carreira voltada a esporte, né? Voltada com alguma coisa relacionada a judô e tal. Mas não, assim, nem isso nunca nem passou pela minha cabeça, assim. Sempre foi tecnologia. E o que me atraía era justamente a novidade, a curiosidade, né? Eu lembro que eu desmontava, eu ganhei um walkie-talkie quando eu era criança. Eu desmontei o walkie-talkie para adaptar um microfone com um fio maior, assim, é, era curiosidade mesmo. E de novo, né? Assim, eu lembro que a lembrança que eu tenho mais antiga de uma curiosidade específica, assim, é justamente isso. Como é que, né, que é a parte do eletromagnetismo ali, né? Como é que uma antena conversa com a outra, né? Como é que um pedacinho de metal consegue mandar informação para um outro pedaço de metal, né? Isso aí para mim era fascinante, assim, era o que a gente não vê, né? Assim, era muito muito fascinante, muito louco isso para mim. E você falou da área de internet, telecomunicações, e você hoje está na Zoom. E você, como é que você chegou até a Zoom? Você saiu de uma área direto de uma operadora, uma área de telecom, e já caiu na Zoom porque você gosta de videoconferência, alguma coisa? O que te atraiu na empresa que você está hoje? Não, na verdade foi uma trajetória bem longa, né?
no meu primeiro emprego na área de tecnologia foi nesse provedor que eu falei. Depois disso, eu passei por outros provedores, por empresas de tecnologia, trabalhei nas principais operadoras, né? Antes a gente tinha menos operadoras no Brasil, né? Eu passei eram basicamente 4 operadoras, eu trabalhei em 3 dessas operadoras, é, fui consultor em uma delas. Depois disso, eu tive contato eu trabalhei dentro de uma outra empresa como consultor, né? Dentro da Vale, sendo quando eu fui funcionário da Promon, que hoje é Logicalis, né? Era Promon Logicalis na época. E ali eu tive contato, foi o primeiro contato que eu tive com videoconferência, né? Então eu trabalhei dentro do projeto de implantação da videoconferência da Vale. E ali eu tive contato com a Polycom, e trabalhei próximo, né, de vocês lá na época da Polycom, e terminei indo para a Polycom foi quando eu entrei no mercado de videoconferência, né? Da Polycom, eu passei por outras empresas também e fui parar na Zoom, né? Tive contato muito próximo com a Zoom também, e terminei indo trabalhar na Zoom. E a Zoom, quando eu entrei na Zoom, a Zoom ainda era uma empresa de videoconferência, né? Hoje a Zoom tem muitos outros produtos, faz muito mais coisa, né? Então, eu nem sei se hoje a gente pode falar que essas empresas, né, incluindo a Zoom, são empresas de telecomunicações, né? Assim, não sei, são mais empresas de tecnologia em geral, né? Assim, Quando eu olho de Zoom, eu lembro muito na parte da pandemia, que a Zoom foi. De repente começou a aparecer o nome Zoom, tinham vários outros nomes aparecendo no mercado, borbulhando. Eu lembro de alguns outros concorrentes muito fortes que estavam aí, claro, a gente, que sempre vem na cabeça nossa é o Teams, mas outros concorrentes fortes que tinham a Zoom, e a Zoom, de repente, dos pequenos que estavam ali, quem sobressaiu muito forte nessa época, e eu estou falando 2019, 2020, foi a Zoom, foi bem na época da pandemia. Ah, e eu para mim, a Zoom era mais um sistema, mais um software que estava sendo lançado, uma startup que estava aí já tinha algum tempo, mas ela se sobressaiu muito forte nessa época. E o que se deve a isso? Ela tinha algum parâmetro, o que por trás tem da Zoom que transformou ela numa empresa tão potente bem nessa época? Eu lembro muito bem dessa época, não sei se foi nessa época mesmo que ela se sobressaiu, mas eu lembro dessa época no Brasil, principalmente no Brasil, que ela ficou muito forte aí. então, eu vou falar mais o que eu penso sobre isso, tá? Assim, é lógico que tem toda uma estratégia da empresa, né, para que isso tivesse acontecido. Agora, eu acredito que basicamente são dois fatores, foram dois fatores. A facilidade de uso, que se você pegar todas essas que você falou aí, Teams, Webex, etc., até hoje eles são muito mais complexos do que você usar Zoom, né? E a outra foi a qualidade. A Zoom sempre funcionou em qualquer lugar, né? A parte de videoconferência da Zoom, que era nessa época era o que era mais utilizado, mais conhecido, sempre funcionou em qualquer lugar, atrás de qualquer rede, proxy, celular, sempre funcionou, né? Simplesmente funcionava. E juntando essas duas coisas, você conseguia fazer as pessoas conversarem durante a pandemia. Então, por exemplo, eu conversava com os meus pais. A gente não tinha contato durante o blackout, lockout, né? Lockdown. Durante o Lockdown. lockdown, a gente não tinha contato físico, mas eu conversava, né? Com os meus pais, conversava com os meus irmãos. Imagina, meus pais têm 80 anos de idade, as pessoas mais velhas, a gente sabe que tem menos intimidade com tecnologia ali, né? Claro que tem as exceções, mas no geral as pessoas mais velhas têm menos intimidade com tecnologia. Eu não precisei ensinar eles a usar a Zoom, né? Assim, não falar que não precisei ensinar a usar, precisei dar um auxílio para instalar ali, né, e tal, aperta nesse botão aqui, mas eles usavam. Depois que começaram a usar comigo, também começaram a usar para outras coisas. Minha mãe assistia o culto dela lá pelo Zoom, fazia aula de culinária pelo Zoom, né? Meu pai conversava com os amigos e tal. Eu acho que é muito mais a facilidade de uso e a tecnologia também, que era sempre muito fácil e a qualidade muito boa. Esse é um ponto bem interessante, porque eu acho que a facilidade do uso é o primeiro ponto mesmo.
mas muito mais porque até disponibilidade. Quando você pegava uma outra software, alguma coisa para conversar, você tinha um trabalho danado só para você ligar eu lembro de algumas vezes que a gente tinha que pedir técnicos para entrar numa sala para ativar alguma coisa, eu tenho uma equipe trabalhando aqui. O Zoom nunca precisou, era muito mais a facilidade de você apertar um ou dois botões lá para começar. E muito mais isso numa sala. Quando você vai para um laptop, isso fica muito mais fácil de você verificar e analisar. Outro ponto que é interessante da Zoom, e aí eu volto na parte de comunicação, porque a gente sempre fala, né? A Zoom apareceu muito forte nessa época do Covid. Toda vez que tem um carnaval, alguém fala, e você deve ser carioca da Gema, carioca nascido lá, tem um carnaval, tá aparecendo coisas diferentes, porque vem muita gente lá no Rio de Janeiro, visita, então é o maior centro hoje, né, do Brasil, que recebe gente do país todo. E sempre aparece uma coisa nova. Só que daí eu tive uma experiência agora, muito recente, com o México. O México teve um problema também de uma captura de um dos narcotraficantes, e aí paralisou alguma coisa que eu nunca tinha ouvido ou visto falar, que era paralisar quase o país como um todo. Então, pessoas próximas ligadas a gente aqui que falaram, olha, não tenho o que fazer, não tenho como sair de casa, não tenho um sistema de entrega que faça essa entrega para mim, porque as lojas estão fechadas e ninguém quer se arriscar na rua. E eu não posso sair de carro também, porque se sair de carro eu estou me arriscando, mas está tudo fechado. E só que a parte de produção, eu estava falando com a pessoa, ele estava trabalhando, estava se comunicando com outros países claro, a gente estava usando lá, o software que a gente estava usando no caso era Zoom. E é incrível, por isso que essa parte de facilidade, porque se fosse outra coisa qualquer, outro software que você tivesse que baixar, instalar, peso na máquina e travar a máquina, não ia funcionar. Então achei bem interessante esse item aí. Só uma correção, né? O melhor carnaval do Brasil não é do Rio de Janeiro, é de Recife. Eu acho que são os 3 maiores carnavais do Brasil, né? Que é Recife, Salvador e Não, porque Rio você é de de lá, Janeiro. né? Quase. Minha família é de lá. Mas o pernambucano tem fama de ser bairrista, né? Tudo do pernambucano é melhor, é maior, é mais bonito, né? Então, mas falando disso aí, falando do assunto que você comentou, né? Da parte do México lá, do que aconteceu no México. Exato. Eu acho que é bem similar ao que aconteceu durante o lockdown, né? As pessoas. Tudo bem que o lockdown foi uma coisa. Global, né? Foi global e foi, acho que talvez mais longo, né? Acho que as coisas no México já começaram já Não, ali, foi foi rápido, normalizado. mas ninguém pode trabalhar. Isso que Exa aconteceu. exatamente. O anúncio foi, ninguém vai para o escritório, mas parar de trabalhar ninguém parou. E teve uma grande diferença também, que eu estou pensando agora, é que no lockdown, na pandemia, a gente não estava preparado, né? As empresas não estavam preparadas para ter todo mundo trabalhando em casa. Uma empresa ou outra tinha essa flexibilidade ali de alguma maneira e tal, de ter as pessoas trabalhando de casa, mas não existia tecnologia, eles não estavam prontos para isso. E muita gente que achava que estava pronta viu que não estava. Né? Então, assim, eu não estava na Zoom ainda, mas eu acho que foi uma das épocas que eu mais trabalhei, justamente tirando dúvidas das pessoas, as pessoas desesperadas, como é que eu faço para trabalhar. Agora não, né? Agora já é uma cultura já disseminada, né? A cultura do trabalho remoto, né? Então, sem dúvida nenhuma, contribuiu para que as coisas nas operações não parassem, as pessoas não precisassem necessariamente parar de trabalhar, né? Inteligência artificial, né? Voltando o assunto que talvez seja o mais discutido hoje, que todo mundo fala sobre inteligência artificial, eu tenho alguns pontos de vista, muito mais na parte de aprendizado e talvez pela falta até de mão de obra qualificada, e aí eu não falo da mão de obra qualificada pela falta de interesse, mas muito mais pela velocidade da tecnologia, que ela está avançando muito rápido, então tem coisa nova acontecendo. Se você não tinha pensado em alguma coisa atrás para você estudar e você olhar como isso poderia acontecer, você perdeu um time já, perdeu um frame aqui, que é importante. E a mudança, a velocidade de mudança é enorme. Como é que você vê? Eu vejo, primeiro assim, a gente ouve e segue algumas pessoas, uns caras muito inteligentes. Primeiro eu falo assim, cara, eu vou para Marte. Eu falei, não vou mais para Marte não, vai demorar muito. Vou para a Lua agora.
Então o cara tá indo pra Lua. E aí você olha robôs. Não, eu vou fechar a fábrica de carro para montar a fábrica de robô. Aí você começa a olhar um monte de agente virtual aparecendo. Tem empresas aí agora que somam esses agentes para entregar para você o avatar seu. Fala assim, cara, eu sou você e vou montar isso para você. E outras empresas que falam assim, não, se você precisar de alguma coisa física, eu sou um robô, eu vou fazer isso para você. Então eu tenho dos dois lados. Como é que você vê isso, esse negócio tão rápido acontecendo? E aí talvez eu ainda sofro um pouco pela quantidade de informações que está chegando aqui. E eu não sei se eu consigo acumular isso. Eu gostaria que quanto mais, se eu pudesse acumular isso num canto só, falar assim, pô, tem alguma coisa que faz isso tudo para mim. Não sei, eu estou um pouco perdido. Como é que você vê, enxerga isso de hoje para frente nessa parte? Você falou de um monte de coisa aí, né? Tem vários conceitos e tal, mas eu acho que muitas das coisas que a gente chama de inteligência artificial hoje já existiam e a gente chamava de outras coisas. O robô sempre existiu, não, mas o robô já existe há muito tempo. Né? Agora, como o robô é comandado, né? Aí sim a gente pode colocar as tecnologias mais novas aí. Né? A própria inteligência artificial já é bem antiga. Sofrer com quantidade de informação, eu acho que isso é um problema da nossa geração. Né? Assim, eu acho que talvez as pessoas mais novas não sofram tanto por diferentes razões, né? Primeiro, porque talvez eles consigam ser mais especialistas em alguma coisa. E a gente termina tendo que ser especialista em muitas coisas, porque a gente participou de um processo muito rápido. Né? Eles vão pegar o resultado desse processo rápido. Né? E do ponto de vista falando especificamente da inteligência artificial, eu acho que é uma realidade, não tem o que fazer. Eu acho que a única, talvez os únicos pontos, assim, as únicas tarefas que a inteligência artificial, as tecnologias não vão conseguir desenvolver são as que a gente precise ainda, talvez, de um sentimento humano, né? Uma coisa que o humano, não sei, talvez dificilmente você vai ter uma inteligência artificial atuando como um psicólogo, né? Alguma coisa assim que você precisa ter um feeling ali que não dá, que a máquina não consegue substituir, pelo menos por enquanto, né? A gente não vê isso, né? A ideia da inteligência artificial é imitar o comportamento humano, né? Mas tem coisa que eu acho que é impossível, né? Pelo menos por enquanto. A gente está sempre sendo surpreendido por tecnologia nova, né? A gente, não sei, imagina, aí sim, há 15 anos atrás, você ia imaginar que existia alguma coisa parecida com o que a gente tem hoje, com os chats que a gente tem hoje em inteligência artificial. Difícil. Eu ia falar de amor, mas aí tem uns robozinhos que faz amor também, então a gente não pode falar essa parte. Quando vem inteligência artificial, eu vejo muito forte também a Zoom, principalmente, já está preparando um caminho, isso na parte de produção, na parte de profissional, onde ela coloca já alguns pontos ali interessantes para que a gente tenha, e eu vejo isso na Zoom e outras empresas também, mas a Zoom principalmente, que a gente lida mais todo dia, que ela te ajuda e ela te dá todo um suporte para que você, se você está indo nesse caminho, eu vou te dar, eu vi outro dia lá palavras que ela joga para você, um texto que ela já comprime para você, então, e já fala quais são as perguntas que você deveria fazer, e depois de uma reunião ela grava também toda a reunião que ela fala assim, olha, foram falados, ela dá a perspectiva dela de quais comentários, um resumo disso, a Zoom já faz isso há algum tempo também. Já faz isso já há bastante tempo. A Zoom tem tecnologias ainda melhores para esse tipo de coisa. Você consegue usar a inteligência artificial quando a gente fala de uma comunicação, ou seja, num processo de vendas, uma entrevista, ou seja, no que for, você consegue usar a inteligência artificial da Zoom. A inteligência artificial da Zoom se chama AI Companion, né? Você consegue usar o AI Companion antes da reunião para você se preparar para essa reunião, por exemplo. Você consegue usar durante a reunião. Um exemplo claro disso é que você não precisa mais ficar anotando alguma coisa, né, quando você está falando com a pessoa, que você termina perdendo a atenção da pessoa para anotar, então você não precisa mais fazer isso. O próprio AI Companion vai conseguir
fazer o resumo para você depois daquilo ali, que é justamente isso que você falou, né? Ele consegue pegar os pontos-chave, consegue pegar os próximos passos, tudo isso, e depois ele vai gerar um documento para você ali, que você vai, no pós, você consegue usar esse documento também, além de outras tecnologias que a Zoom tem também para te ajudar, principalmente se for uma situação de venda, né? Assim, Você comentou até eu vejo a parte de educação também. Você comentou na parte de educação, talvez tenha alguns empregos aí, algumas coisas no futuro que você acredita até que você comentou que no futuro talvez não deixe de existir, mas que não vai existir como hoje. Então, algumas mudanças, porque até o processo mesmo, como foi feito, ele não vai exigir algumas coisas que tinha no passado e agora aqui. E você vê no mercado de trabalho, por exemplo, ferramentas como a Zoom, que tá hoje, não sei, em alguma empresa, que ela pode ajudar, então, o funcionário que ele está com um cliente na frente dele, ele consegue dar opções para essa pessoa, ou seja, ela está melhorando até a qualidade daquele funcionário, com algum tipo de, por exemplo, perguntas que ele possa fazer até, depende do assunto que está sendo tomado, ou do direcionamento que ele precisa fazer dentro da empresa. Isso já existe na Zoom? isso já existe na Zoom, de alguma maneira assim. Você já consegue programar para que um assistente faça, durante um atendimento, deter, identifique determinadas palavras, algumas coisas, e te mostre opções do que fazer. Seja para você procurar uma outra pessoa, mais um expert em algum assunto, seu gerente ou qualquer coisa assim, seja auxiliando você numa resposta que você vai dar para a pessoa que está interagindo com você, seja você procurar automatizar a busca de um cadastro de alguma coisa, de um estoque, de status de envio de alguma coisa que você comprou. Então, não sei se Ou foi seja, exatamente isso, essa sua pergunta. ou seja, isso não deixa mais, não é mais um discurso. Já está acontecendo. Isso De jeito nenhum, já funciona isso. de jeito nenhum. Isso já é uma coisa, já é a realidade total. Assim, e há algum tempo já, não é uma coisa nova, não. E a Zoom já faz isso há algum tempo e faz isso muito bem, né? Felipe, obrigado pelo tempo, obrigado pela conversa, muito interessante como sempre. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais e aí eu agradeço o Felipe aqui que participou do nosso West Talk. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado, Paulo, aí, pelo convite. Espero que tenha sido interessante.